E vem conferir a análise do segundo episódio de The Last of Us. E chegou na HBO e também na HBO Max o segundo episódio da série The Last of Us, a adaptação do game que fez sucesso mundial e que já tem 2 games, vale sempre destacar. Bom, o episódio, assim como aconteceu no primeiro, começa com uma forma completamente diferente que aconteceu nos games. Nesse segundo episódio, começa lá na Indonésia, mostrando como é que começou lá o começo da praga dos fungos e como começou a dominar as pessoas. Essa cena inicial, ela é bem interessante, porque por um lado ela é um pouco expositiva, mas expositiva de uma forma diferente, uma forma que eu gosto. É quando não fica só um personagem falando com o outro e expondo o que está acontecendo. Realmente mostra o que está acontecendo, dá fatos, e isso é super interessante. Isso destaca uma coisa que eu gostei muito do primeiro episódio e eu gostei muito do segundo. O universo de The Last of Us nos games, ele é muito brutal. Ele sempre foi muito brutal. Ainda mais quando você pensa sobre ele, sobre os personagens e a história que The Last of Us conta. E a série não esconde isso em momento nenhum. Eles o tempo inteiro mostram como esse universo é brutal. E esse começo já mostra isso. Não no começo, no diálogo daquela pessoa que era especialista em fungos com aquele militar. E sim no final do diálogo. Quando ele pergunta, o que a gente faz? Qual é a vacina? Só dela falar, não existe cura, não existe vacina. Se a cena só fechasse ali, seria completamente brutal. E quando ela fala, a ideia ideal seria explodir tudo, destruir a cidade, eu só peço que eu fique do lado da minha família quando isso acontecer, já mostra como esse universo é brutal e como ele não tem salvação. Tanto no primeiro como no segundo episódio, eu gosto muito que eles sempre destacam isso, sempre colocam esse peso, porque a série, através disso, coloca muito mais peso em cima da Ellie. Algo que é super interessante, porque ela é a personagem que tem esse fator de ela é mordida, ela é infectada e ela não sofre essa infecção. Ela já sofreu muito por causa disso, então realmente aumenta, coloca mais uma luz da esperança em cima de uma personagem humana com erros, que pode errar, e uma criança. Então esse começo, ele é forte, ele é muito pesado, o diálogo final, para entrar a abertura, que fala sobre a explosão, é super pesado, mas eu adorei esse começo, essa introdução, a forma como foi feito, a forma como foi filmado e a forma como realmente dá uma impressão de não vai ter esperança. Ao mesmo tempo que você entende muito mais como funcionam os fungos, como funcionam essas novas criaturas que estão aparecendo. E é muito importante uma outra escolha que eles tiveram aqui para a introdução e para o episódio inteiro, que foi a escolha do diretor e do roteirista para esse segundo episódio, que é o Neil Druckmann. Você não sabe quem é Neil Druckmann? Ele é o criador do universo de The Last of Us, tanto do primeiro como do segundo jogo. E eu acho isso fantástico, sensacional, por vários motivos. Primeiro, pensando fora da série e fora do episódio. Eu acho sensacional porque quando você cria seu universo, às vezes você tem uma visão de mundo, você tem um conceito muito bruto sobre algumas coisas e às vezes sua cabeça muda. Na verdade, sua cabeça muda. O tempo inteiro a gente muda nossas ideias sobre pessoas, sobre vida. Ele lançou 2 jogos em anos muito diferentes um do outro. A cabeça dele mudou, as ideias do universo dele mudou. Então você dá a opção, a possibilidade do criador voltar para esse universo e reescrever algumas coisas, mudar algumas ideias que ele poderia ser muito jovem na época, eu acho super interessante. E esse começo é muito legal ter ele para fazer essa mudança, porque para quem não percebeu, no jogo você tem muito dos esporos. Os esporos é uma coisa muito interessante dentro do game, e ele tem uma coisa que tem uma função narrativa pro game. Eles resolveram não colocar isso na série, eles resolveram mudar para algumas outras coisas. E essa introdução, ele coloca mais a parte do fungo e esse verme que sai da boca, que é muito mais, que é uma coisa que eles trabalham de uma forma diferente. Eu acho que é uma coisa que o diretor e roteirista do game deve ter repensado. Então eu gosto dessa introdução, gosto de como o escritor realmente faz isso, e é bom por causa que o episódio precisava de alguém que entendesse completamente o trio principal para poder dar um pontapé inicial para essa aventura. Porque a série, a partir da abertura, começa com o trio que a gente vai ver o episódio inteiro, que é a Ellie, a Tess e o Joel. É o trio do episódio. Eles vão ter essa função de ser esse trio. E eu gostei muito de algumas escolhas que eles fizeram e algumas mudanças. Porque, mais uma vez, eles começam já trazendo esse trio para poder mostrar muito da dinâmica dos personagens, qual é a relação deles do mundo e também dar mais um pouco de explicação de quem é a Ellie, o que ela tá fazendo ali, qual que é a importância dela para esse universo. Algo que a gente sabia muito pouco no primeiro episódio. E aí começa o elogio ao trio de atores, começando pela Bella Ramsey, que faz a Ellie. Ela consegue dar uma sutileza para Ellie que é muito parecida com o game. Essa coisa de ser uma pessoa jovem e ela sempre disfarça o sofrimento e tudo que ela sofreu até agora
através de humor e piadas, porque vale sempre lembrar, ela é uma criança com uma responsabilidade de salvar o mundo, afinal ela tem essa característica de ter a cura. E dessa forma, você colocar a Ellie ali com essa característica vai muito bem, e a atriz traz muito bem. A Bella Ramsey traz muito bem essas características da personagem, do humor mais ácido, mas ao mesmo tempo uma brincadeira infantil, e obviamente a partir daí, dessa cena inicial, já mostra muito como é o relacionamento dela com o Joe, com a Tess, a diferença de cada um. A gente entra também na parte do Joe, outro elogio, claro, ao Pedro Pascal. O episódio inteiro é muito bom ver como o Pedro Pascal, mais uma vez, mostra como ele consegue mudar a sua expressão, mudar a atuação e trazer camadas pro personagem do Joe, assim como a Bella Ramsey traz pra ele. Porque no primeiro episódio, o Joe ele começa um cara de vida simples, mas que tem, claro, problemas pessoais pra resolver sempre. Então você vê a evolução de um homem simples a um homem que perdeu tudo no primeiro episódio. Esse episódio é diferente. A gente vê esse homem que é desconfiado, que perdeu tudo, que não tem mais esperança na humanidade, que só quer salvar e proteger as pessoas que ele ama, até uma evolução de como ele pode se abrindo uma pessoa nova que é a Ellie. E essa introdução, o trio conversando, já mostra muito isso, porque a Anna Torv, que faz a Tess, também fez um trabalho muito especial e muito legal para a personagem, porque a Tess no game, ela tem uma coisa bem interessante que ela não tem tanto espaço em questão de diálogos e cenas como ela tem na série. Porque no jogo, você pode não ter essa impressão, mas no jogo, até já que você joga o jogo, já que você vive o personagem, você vive o Joe, e a Ellie um pouco, mas é o Joe, mas pro jogo que você joga com ele, o que acaba acontecendo? Você indiretamente acaba, através das vezes que você morre, revive, sai matando as criaturas em volta, explorando o lugar. Isso faz com que indiretamente você, por estar vivendo o personagem dentro do game, crie uma ligação até meio que inconsciente pelos personagens. E isso acaba acontecendo com a Tess. Então por isso que quando a Tess acaba morrendo no game, você mesmo não tendo tantas cenas assim com ela tem muito mais cena de diálogo dentro da gameplay do que realmente cutscene com ela. Você sente a morte dela, porque você jogou tanto tempo até chegar no Capitólio, e quando você sofre isso, você sente a morte dela. Na série isso não ia acontecer, porque você não tá jogando o jogo. Então se você só faz que nem o game, só mostra uma coisa rápida, cenas de ação muito rápido, você não ia sentir a morte da Tess, porque você não ia ter uma ligação com ela. Então, o Neil Druckmann, como roteirista e diretor, teve uma ideia muito boa que vamos colocar mais cenas da Tess. Já que a partir daí vai ser muito Ellie e Joe, vamos colocar muito da Tess dentro desse episódio, conversando com a Ellie, dando camadas e humanidade pra ela. Então, o episódio inteiro trabalha muito bem a Tess, e a Anna Torv, que faz ela, vai muito bem também. Gostei muito de como a atriz foi trabalhando ela. O episódio em si, fica muito deles passando pelos lugares, eles começam passando por esse cenário que eles estão depois da noite que eles passaram, e a partir daí eles vão, eles tentam passar por um atalho, eles passam pelo museu, o museu que é uma cena bem importante dentro do game. É muito legal ver como eles, de novo, tentam recriar cenas do game, isso eu acho muito legal, até em pequenos detalhes, até em falas grandes, algo que não fica forçado, é aquela coisa que você é fã do game, então isso aqui é pra você, de uma forma onde não vai estragar a experiência da série. O cara que nunca jogou o jogo, ele não precisa ter jogado o jogo pra curtir a série, isso é pra você, e pra quem curtiu a série fica só um detalhe, porque o design de produção dessa série é uma sacanagem de lindo. A forma como eles trabalham os cenários, o ambiente, a forma como eles trabalham, a forma como eles constroem. Desde um simples armário colocado na frente de uma porta, que é uma referência para os games, porque você coloca isso normalmente nas portas para cobrir, até a parte da lanterna da Ellie, tudo isso você cria até camada na parte do design de produção, na parte do vestimento dos personagens, a sujeira, a maquiagem e também, como eu falei, o cenário em si. A parte você vê o fungo no chão, o verde crescendo, o ambiente, cada um que ele entra, nenhum parece um ambiente cenográfico. Todos parecem realmente ambientes criados, que são vivos ali. E isso também destaca o CGI da HBO, que é uma coisa linda. Obviamente, em alguns momentos você sente que tem algo ali, não tem aquilo ali exatamente ali, mas eu achei que eles trabalharam bem a parte de mundo mesmo. O mundo é muito vivo, você acredita muito nisso. Essa parte entre Ellie, toda a parte que eles estão indo até o museu, até chegar no museu, é uma parte muito interessante porque tem momentos da Ellie com o Joe que já cria uma ligação entre eles, até mais um pouco de uma amizade entre eles, e também você conhece mais da Tess, como eu falei, conhece mais dos cenários e tem uma ligação entre eles, e aí você vai conhecendo mais. E até que a gente chega no momento do museu. Quando a gente chega no museu,
Outra coisa que eu gosto muito é a forma como o Neil Druckmann, como diretor, trabalhou essa cena inteira como uma cena de terror. Até o momento que eles vão encontrar um instalador, que seria essa criatura com um cogumelo na cabeça, que seria, para ficar mais fácil, para quem não conhece por nome. Esse instalador, ele é um personagem que visualmente ele é fantástico, já assisti só a série, já achava o visual dele fantástico, como o cara que ama o jogo, visualmente ele tá incrível, idêntico, e a forma como a cena é bem feita, é bem construída, é bem dirigida. Fiquei surpreso porque o Neil Druckmann ele é um cara que dirige game, às vezes é diferente, né, são mídias diferentes, mesmo assim ele mandou bem na parte de direção da ação, conseguiu criar o clima de tensão e terror, e aí até a hora que a gente sai, e eu queria só fazer um destaque antes de chegar pro final do episódio, que seria a parte de falar de duas coisas rápidas. Primeiro, como eu falei, eu gostei muito dessas pequenas referências que eles fazem ao game o tempo inteiro. Como, por exemplo, eles não precisam mostrar o Joe colocando um armário na frente da porta. Mas você vê que ele colocou e quem vê aquilo dá um sorrisinho, porque sabe que, olha, isso acontece no game o tempo inteiro. Você tem que colocar uma porta, tem que colocar uma mesa, algo na frente. Isso é muito legal. E também a cena que ele coloca uma fita crepe no pé da Tess. Adorei essa cena como fã do game, porque realmente isso, claro, cria uma coisa maior pra série, mas é muito legal ver porque realmente, quando a gente vê uma série de TV, eles usam muito produtos mágicos que a gente nunca viu. Ah, ele tem uma coisa que vai sarar o seu pé, algo que vai curar. E quando você joga os jogos, e The Last of Us faz muito isso, eles usam muito recursos que eles têm no momento para criar algo, o Molotov, e também para curar de uma certa forma, tirar um prego dentro do braço. E para mim, a fita crepe, a fita adesiva que ele usa para colocar no pé da Tess, é o resumo máximo do jogo. Você tem o que tem ali, você não tem muito recurso, esse universo tem pouco recurso, e eu uso isso para construir. Isso cria uma camada para a série, mostra muito esse realismo, que realmente dá um realismo para a série, algo que realmente seria realmente assim. E óbvio, dá uma referência boa. E também a parte da ligação dos infectados por um ser que seria o infectado um pouco mais. Isso tinha também no game, mas não era tão forte como criaram aqui, mas que era uma tensão super interessante, num final bem legal de se ver. Gostei do final que deram pra Tess, tem uma cena que é idêntica, diálogos iguais, mas eu gostei como eles fizeram, mostra ainda o problema que é todas essas criaturas que estão ali, a gente foi aprendendo um pouco mais, então de modo geral, foi um episódio que eu adorei. Adorei porque o trio principal de ator funciona muito bem, cria uma química, já deu uma expansão e explorou mais um pouco do universo de The Last of Us, expandiu o universo, porque o primeiro ele apresenta o universo, o primeiro episódio. O segundo, ele expande o universo, já cria camadas de personagens como Joe, Ellie, e a gente dá uma boa despedida para um personagem muito interessante e com muitas camadas que é a Tess. Mais um personagem fantástico para The Last of Us. Eu também já gostei de várias sementinhas que eles colocaram para as coisas que eu sei que vai acontecer no futuro da série. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do segundo episódio de The Last of Us? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.